Olá, vamos começar a falar de ligações químicas então. É uma parte importante de conteúdo e é o que caracteriza a química em si. Então o fundamento da química pura é a ligação, né? É o que une um átomo no outro para formar substâncias, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender de ligações químicas é que elas são fenômenos de potencialidade e de equilíbrio. O que acontece? Vocês têm átomos, por exemplo, vamos chamar essas canetas aqui de átomos, e esses átomos podem estar a uma certa distância uns dos outros, certo? O que isso tem a ver com a ligação? Bom, os químicos medem a distância de ligação entre os átomos. A gente pode medir isso em angstroms, tá? Em picômetros, tem várias unidades bem pequenininhas lá para que a gente consiga fazer isso. Bom, aqui eu coloquei um gráfico para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos supor que dois átomos estivessem coladinhos um no outro. Bem coladinhos. Bem coladinhos. Bom, se eles estivessem bem coladinhos, eles estariam bem perto aqui do zero do eixo do x. O eixo do x aqui, a abscissa, representa a distância entre os núcleos atômicos. Zero seriam os dois núcleos colados. A gente sabe que isso é uma hipótese totalmente teórica. Na realidade, não dá para zerar a distância entre esses núcleos. Senão nós poderíamos ter até uma reação nuclear, que é uma outra história. Tá? A nossa ideia aqui é ligação química. Então, olha só. Se vocês tiverem uma distância muito próxima, a repulsão entre os núcleos é muito violenta. Então esse sistema vai ter muita energia. Viu? O eixo do Y aqui é energia. Tá? Então aqui nós temos elevada energia e baixíssima estabilidade. Aí, se esses núcleos forem se afastando, essa repulsão entre eles vai diminuindo. Vai diminuindo. Então olha só, eu vou afastando os núcleos e essa energia que vai se manifestar como instabilidade vai caindo. Chega um ponto que a gente tem um vale no gráfico, que é o ponto mais baixo de energia. O que significa aqui? Nós temos baixa energia e, portanto, elevada estabilidade. Só que se eu continuar afastando, chega um ponto que os elétrons de um átomo são atraídos pelo núcleo do outro e vice-versa. E aí vocês começam a aumentar a energia e deixar instável de novo. Então se eu vou afastando demais, vou afastando, vai aumentando a energia e portanto a instabilidade. O que é a ligação química? A ligação química é um fenômeno que ocorre quando nós temos a menor energia no sistema. Ou seja, essa distância que a gente mede aqui, entre os núcleos até o ponto B, é a distância de comprimento de ligação química. Por que é o comprimento da ligação química? Porque é a distância entre os núcleos, onde nós temos menos energia no sistema e, portanto, temos mais estabilidade. Aí dizemos que esses átomos estão ligados. Então, resumindo aqui, nas situações A e C, nós temos elevada energia e, portanto, baixa estabilidade. Na situação B, nós temos baixa energia e, portanto, alta estabilidade. Como está bem estável, se acomoda ali. Isso é a ligação química em termos energéticos. Tá? Então, sempre lembrar que muita energia não é bom para a ligação. Se vocês botarem energia, vocês quebram a ligação. Tá? Justamente a ligação vai se estabilizar quando tiver um nível energético mais baixo. Bom, as ligações podem ocorrer de várias maneiras, certo? As mais diretas, as mais primárias que nós temos, né, são conhecidas como ligações eletrovalentes e covalentes. Aí a gente vai para o outro lado do quadro aqui para falar um pouquinho sobre elas. Aqui nós temos um quadro classificatório. A referência desse quadro tem a ver com uma propriedade periódica que nós estudamos lá na tabela, lá na classificação, chamada eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons da ligação química que ele participa. Então imaginem que a ligação química dá estabilidade para os átomos lá, porém ela é um cabo de guerra. Cada átomo tenta puxar para ele os elétrons da ligação química. E aí nós temos três situações importantes, logicamente, para falar. Primeira situação, tá? Quando o delta eletronegatividade é muito grande. Ou seja, se eu fizer a eletronegatividade de um átomo menos a eletronegatividade do outro, eu tenho um valor relativamente
alto. O que vai acontecer? O átomo que tiver maior eletronegatividade vai arrancar elétrons do outro, porque ele tem muito mais força de atração que o outro. Então, né, nós vamos ter uma ligação chamada eletrovalente, também conhecida como iônica, onde o átomo mais eletronegativo, via de regra um A metal, tá, vai arrancar elétrons do átomo menos eletronegativo, via de regra um metal. Tá? O que vai acontecer? Vocês vão formar dois íons. Por isso que a ligação eletrovalente também é chamada de iônica. O metal vai perder elétrons e vai se transformar num cátion positivo. E o A metal, mais eletronegativo, vai ganhar esses mesmos elétrons e vai se tornar um ânion, ou seja, um íon negativo. E aí nós vamos relacionar com outra propriedade periódica, que é o raio atômico e o raio iônico. Se vocês formam um cátion e um ânion, olha aqui, nós vamos ter uma estrutura assim. Por exemplo, no NaCl, o sódio, que é o metal, se tornou um cátion porque perdeu elétron, ficou bem pequenininho, porque o raio do cátion é bem menor que o raio do átomo original. Em compensação, o cloreto, Cl-, formado a partir do átomo de cloro mais eletronegativo, do A metal, né, se tornou um ânion negativo, portanto maior do que o átomo original. Tá certo? Então isso aí que seria a ligação iônica em termos de lógica, de base. Tá? Bom, e o que acontece se vocês tiverem um delta eletronegatividade, que é diferente de zero, ele tem um certo valor, porém não é muito, não tem muita disparidade, não é tão grande. Bom, vocês vão ter uma ligação covalente chamada polar. E aqui a gente já começa a classificar a ligação. Tá? O que é uma ligação covalente polar? Vocês vão ter a ligação entre dois ametais, dois átomos de ametais de elementos químicos diferentes, portanto com eletronegatividades também diferentes. No momento que a gente faz a eletronegatividade de um menos a eletronegatividade do outro, a gente faz o delta eletronegatividade, vai ter um certo valor ali. Só que essa diferença não é suficiente para que um átomo arranque elétrons do outro. Então vocês vão ter o quê? Um compartilhamento. Esses elétrons não podem ser arrancados, eles vão pertencer aos dois átomos ao mesmo tempo. Porém tem um detalhe, prestem atenção. Como esses átomos são diferentes, um vai atrair mais do que o outro. E aí, olha só, vai ser formado delta. Delta assim, puxa uma perninha, uma orelha. Delta minúsculo. Vocês usam em geral o triângulo, né, que é o maiúsculo. Tá? Isso é delta. Significa polo, polaridade, concentração. Então, olha só, se nós pegarmos a molécula do HCl, eu usei HCl porque é parecido com NaCl, só que mudam os elementos. Para vocês verem como é parecido, mas é bem diferente. Olha só, vocês vão conseguir um formato aqui, parece até briga política no Brasil, ó. Vocês vão conseguir um formato aqui de coxinha, ó. Conseguir um formato aqui de coxinha. Por que de coxinha? Porque o átomo mais eletronegativo vai atrair esses elétrons da ligação e eles vão ficar mais próximos dele. Tá certo? E aí vocês vão ter aqui uma deformação na nuvem de elétrons mais polarizada num delta negativo, tá? Que seria o cloro, que é mais eletronegativo que o H. Se vocês tiverem átomos do mesmo elemento, ou tiverem carbono e hidrogênio, que são dois ametais com eletronegatividade extremamente próximas, vocês vão ter um delta eletronegatividade muito baixo, perto de zero. E aí vocês vão ter uma mortadela aqui, ó. Por que parece uma mortadela? Porque a nuvem está bem homogênea e bem distribuída. Porque os dois átomos têm a mesma